5 passos? A gente vai iniciando aqui. Mesmo assim, eu não conheço. Pelo menos de nome não estou reconhecendo. Pelo nome. Mas eu sou bem ruim para decorar nomes de filmes. Pois bem, meninos. A gente retoma o nosso conteúdo. Anúncio publicitário. Eu quero reforçar algumas coisas que eu disse na aula anterior a respeito de anúncio e a respeito do que pode provocar problema para a gente. Porque, assim, anúncio é um dos gêneros textuais mais comuns na nossa vida. Isso é coisa que eu falei na aula anterior, eu estou repetindo para retomar, né? Repetindo para retomar. Então, anúncio é muito comum. Porque, assim, tá na TV, tá no rádio, tá na internet, tá no cartaz, tá no outdoor, tá no panfleto. Então, é algo muito presente. E como ele é muito presente, corre o risco de chegar àquele ponto da interpretação de texto que a gente chama de texto transparente, que a gente acaba não enxergando mais as coisas que a gente deveria enxergar. O texto transparente é aquele que a gente olha e ele passa por ele. Não percebe tudo que ele está trazendo para a gente. Então, ao mesmo tempo que é um texto fácil, esse fácil pode ser uma armadilha, né? É um texto tranquilo, vou interpretar fácil, mas essa armadilha vai fazer com que eu não enxergue coisas que deveriam ser enxergadas dentro de uma publicidade. Primeiro é o conceito geral. A publicidade não é feita para divertir a gente. Lembra aqueles cartazes que eu mostrei na aula anterior do Hortifruti? Né? Bem engraçadinho, tudo. A gente ri, a gente acha engraçada aquela associação de legumes, verduras e frutas com nomes de filmes. É bem engraçadinho, mas aquilo ali não foi criado para divertir a gente. É uma campanha publicitária. Ela foi criada para convencer a gente a comprar os produtos, comprar frutas, verduras e legumes, mas comprar naquele espaço ali. Então, se a gente fica só se deixando levar pela criatividade, se deixando levar pelo engraçadinho no texto, pelo interessante, pelas cores, a gente pode ser mais facilmente manipulado pela publicidade. Então, interpretar um anúncio publicitário é algo bem desafiador, porque eu preciso interpretar para fazer uma prova de linguagem, por exemplo. É algo que cai muito no Enem, por exemplo. É um tipo de gênero que cai bastante. Mas eu preciso interpretar para a minha vida, para não ser manipulado no meu cotidiano, para não adquirir um produto que eu não tenho necessidade simplesmente porque era uma propagandazinha bonitinha. E a gente sabe que isso acontece, né? Às vezes tem aqueles programas, né? TV paga adora aqueles programas de acumuladores ou dos compulsivos, aquelas pessoas que compram sem necessidade daquilo. Vão vendo o produto e a gente vê aquelas propagandas, né, gente? São umas propagandas que você pensa assim, meu Deus, como eu vivi até hoje sem isso. Né? Vem aquelas propagandas, não vou falar as marcas aqui, mas a gente sabe de TV, por exemplo. Eu posso ver uma propaganda de uma chapinha e eu com esse cabelo falo, eu preciso disso. Eu preciso. Propaganda faz isso com a gente. E se a gente não estiver muito ligado, a gente sai caindo nessa armadilha. Então, o primeiro ponto do anúncio publicitário é isso, assim, não enxergar como um texto simplesinho, como um texto bobinho, como um texto que é feito só para rir, por mais que ele nos faça rir. Tá bem? Eu tinha pedido a atividade, aquele mesmo esquema, eu vou passando e a gente vai discutindo. Depois, se tiver um tempinho,
Eu estou com um texto aberto aqui de técnicas de manipulação de massa. Se der tempo da gente terminar aqui o que tem para ser dito, aí eu vou falar essas técnicas para vocês, que elas são bem interessantes para a gente usar numa interpretação. Se não der tempo hoje, já fica para a próxima aula, ok? Estão com a apostila na página 8. Tem aqui um anúncio publicitário. Não deixe a vida para depois. E essa parte aqui de cima, ela é a mesma parte aqui, só para facilitar a nossa leitura. Então, é uma propaganda de telefonia da Claro, e ela fala, não deixa a vida para depois. A vida não espera nem volta atrás. Eu acho que a gente está aprendendo bastante isso no distanciamento, né? Não deixar as coisas para depois, porque de repente prendem a gente em casa e a gente não pode resolver as coisas que a gente planejava. Por isso, não perca mais tempo, não. Viva o hoje. Mande uma mensagem para quem você ama, divirta-se com sua família, reúna os amigos, dê a sua opinião para todo mundo ouvir, faça o que der vontade, aproveite a internet 4G mais rápida, o telefone que conecta você ao mundo e a TV que tem tudo. Ou seja, você vai fazer tudo isso que é de mandar mensagem para quem ama, divertir a família, reunir os amigos, dar a sua opinião. E você vai fazer isso como? Aproveitando a internet 4G. Tá claro, é ela que vai proporcionar isso a você. É ela que vai proporcionar. A gente tem visto muitos discursos assim, né? Esses discursos de necessidade, porque artistas têm feito lives para poder distrair a população. Tá, também. Mas para você promover também, né? É um toma lá da cá, né? E a gente tem que ficar atento para esse discurso. João, quer falar da propaganda? Essa propaganda na época, lá quando lançou, acho que o primeiro iPod ou iPhone, a Apple falou todas as vantagens e no final eles falavam: nem você sabia que você precisava disso. Exatamente, você não precisava. Porque você não precisava, né? João, você tocou num ponto muito interessante, que é uma das técnicas de manipulação de massa. Fazer com que o leitor ache que precisa daquilo, ache que precisa viver daquilo. Tem uma historinha no meio publicitário que é assim, uma agência de publicidade foi mandada, uma agência de produtos, não era publicidade, de produtos de sapato, uma fábrica de sapato. Eles foram para uma cidadezinha, aí aquela coisa, eles falam de uma cidadezinha no país lá no interior da África e tal. Mandaram 2 funcionários da fábrica para avaliarem o lugar. Publicidade faz muito isso, viu? Pesquisa de mercado. Eles foram avaliar o lugar para saber se montar uma fábrica de sapatos naquela cidadezinha, se seria lucrativo ou não. E foram esses 2 funcionários. Chegaram lá, cada um analisou no seu ponto de vista e tal. Quando eles voltaram, um falou bem assim: vai ser um fracasso, a gente vai falir, ninguém lá usa sapato. O relatório do outro, vai ser um sucesso, ninguém lá tem sapato. Olha como uma mesma situação pode ser interpretada de maneiras diferentes. Ninguém está usando, vou fazer sapato para quê? O outro já interpretou. É justamente por isso, né? É justamente por isso, ninguém tem, eu vou fazer e eles vão passar a ter. Aí, essa é a fábrica. É a fábrica de sapato. Aí vem a publicidade fazendo isso que você falou aí em relação à propaganda. Eu vou precisar mostrar para as pessoas que elas precisam de sapato, porque senão elas vão continuar descalças. Então eu venho com a publicidade, essa empresa que vai fabricar sapatos, ela contrata uma agência publicitária para mostrar, que bonzinhos, para mostrar para a população que eles precisam de sapato. A publicidade faz isso. E aí
o leitor vai, preciso realmente de ter um sapato. Vou lá na fábrica comprar um sapato. Olha como é um jogo, né? É esse o interesse. E a gente vê isso muito de telefonia, de celular, de tudo, né, gente? É bem aquela coisa, gente, eu preciso disso. Você nem sabia que aquilo existia? Como é que você precisa de algo que você nem sabia que existia? Não é? Entendeu? Muito bom isso. E aqui eles vão fazendo isso. Da imagem aqui, deixar para falar mais à frente quando chegar num ponto. Repara, esse serzinho aí, vocês sabem quem é? Charles Chaplin. Charlie Chaplin, muito bem. Eu também gostaria de tirar uma selfie com o Chaplin se eu tivesse tido oportunidade. Sou muito fã dele, muito fã. Também gostaria. Lógico que aí não é ele, né? Enfim. Olha só, vou passando por algumas questões, aquele mesmo esquema, para não ficar muito cansativo, eu vou falando de modo geral, paro naquela que vocês sinalizarem, tá bem? Quero falar dessa 7 porque ela fala do suporte. O suporte em que o anúncio é publicado pode dar pistas sobre o público-alvo do anunciante. Analise o anúncio apresentado e responda as questões. Quero falar porque aqui só nesse enunciado eu já posso retomar 2 pontos da publicidade com vocês. Primeiro, público-alvo é a quem se destina. Então, o meu produto é destinado a quem? Homens, mulheres, crianças, adolescentes, idosos. É algo de profissão, então uma profissão específica. Quem é meu público-alvo? Primeiro ponto. Tá? Segundo ponto, suporte. Então, suporte é o lugar em que eu vou colocar minha publicidade. Se eu tenho como público-alvo adolescentes, estou vendendo um produto para adolescentes, o meu suporte tem que ser algo que chegue aos adolescentes. Tem que ser um ambiente. O suporte é onde eu vou colocar o meu anúncio. Exemplo prático para isso. Se você estiver assistindo TV, vou usar como exemplo TV Globo porque é a mais popular. Então você pode perceber o seguinte: reparem nas propagandas. Propaganda no intervalo de Malhação. Propaganda no intervalo do Jornal Nacional. Propaganda no intervalo da novela das 9. Bem já, né? Propaganda no intervalo de jogo de futebol. São propagandas diferentes. São propagandas diferentes. Quando voltarem os jogos a serem transmitidos, eu vou lembrando aí se alguma vez você viu propaganda de produto de limpeza no intervalo do jogo de futebol. Você vê propaganda de barbeador, lâmina de barbear. Você vê propaganda de desodorante masculino. Você vê propaganda de carro. Porque a publicidade ela trabalha muito com estereótipo. Cerveja também. A propaganda trabalha muito com estereótipo. Muito. O público-alvo é o estereótipo, né? E o estereótipo é quem assiste futebol é homem. Homem não limpa a casa, então eu não preciso colocar propaganda de produto de limpeza no intervalo do jogo de futebol. Eu vou colocar aquilo que interessa ao homem. Pois é, Camille, às vezes eu tenho essa sensação também. Tenho tanto essa sensação que eu vou te dizer uma coisa, Camille. Eu gosto muito de revista. Eu gosto muito mais de ler revista masculina do que revista feminina. Revista masculina, a gente tem sempre reportagens muito interessantes. Muito interessantes. Comece a reparar isso. Aí, dependendo do horário do dia, a propaganda é diferente, dependendo. Porque já tem. Até jornal, gente. Jornal faz muito isso. Jornal hoje passa receita. Porque quem assiste jornal hoje? A mulher que está em casa à tarde sem fazer nada. Jornal Nacional não passa receita. Só que isso é verdade, engloba tudo? Não. Mas a publicidade trabalha com estereótipos. Trabalha com estereótipos. Tá certo? E o suporte é isso. Então, o suporte pode ser a TV,
Suporte pode ser a revista, suporte pode ser o outdoor, suporte é onde aquele anúncio está, viu? Então, a letra A. Em que veículo o anúncio foi divulgado, qual público? Já tô projetando aqui com as respostas, né, gente? Sim, Irlan, exatamente. É justamente porque o público aceita que continua funcionando, né? Vira um jogo. Mas repara, não todo mundo, Camille, mas de modo geral, sim. E como você falou, na vida é mentira. Normalmente a gente não percebe. A gente não percebe que está nesse jogo de estereótipo. A gente não percebe que a gente faz parte do estereótipo. E a grande maioria aceita isso sim. Se não aceitasse, gente, a publicidade já teria mudado de estratégia. Então, mesmo que nem todo mundo, mesmo que as pessoas reflitam, que as pessoas discutam sobre isso, mesmo assim, a grande maioria ainda aceita, senão não funcionaria mais. Apesar de que está mudando, justamente por algumas pessoas não aceitarem, tem mudado. A gente já consegue perceber, mas já vi, por exemplo, já vi uma outra publicidade de produtos de limpeza com homem, o que não era comum de maneira nenhuma. Já vi publicidade de carro com mulher, o que não era comum de maneira nenhuma. Então, algumas coisas têm sim mudado, mas o senso comum ainda prevalece. Assim, com raríssimas exceções, ele ainda prevalece, tá? Então, ó, ele foi publicado na revista Veja. A gente vê aqui na referência, viu? Aqui o suporte, a revista Veja, certo? Que é uma revista de circulação nacional, basicamente para adultos, que tem interesse em informação de modo geral, não é uma revista específica, assim, de um assunto específico, interesses gerais, tá? E a letra B, o anúncio foi produzido tendo em vista esse público-alvo? Sim, né? Porque, olha só, eu até perguntei se vocês sabiam quem era o Chaplin, mas pode ser que algumas pessoas aí não sabiam, e pode ser que pessoas mais novas do que vocês não reconheçam, porque o Chaplin não é um personagem da faixa etária de vocês. Então tem muita gente que não associa a imagem aí com o Chaplin. Então precisa ser um público mais específico. Normalmente, ó, a gente usa muito normalmente porque a regra geral não funciona nunca, interpretação de texto. Normalmente é um público mais velho que vai conhecer o Chaplin, tá? Quero falar aqui do Fiorin. Isso aí. A questão 8, deixa eu só falar aqui para quem não associou. O Chaplin, às vezes as pessoas falam assim, já ouvi esse nome, Charlie Chaplin, eu já ouvi, mas não sei quem é. O Chaplin, ele era um grande artista, gente. Um grande artista, ele produzia cinema mudo, em preto e branco, a gente encontra na internet, a gente encontra os filmes dele. E ele era um cara sensacional, assim, porque ele era do tipo que escrevia o filme, dirigia o filme, produzia, atuava. Tem umas brincadeiras assim, que ele ia lá, ligava a câmera, tempos modernos. Ele ia lá, ligava a câmera, aí corria pra atuar, aí vinha desligar a câmera, uma brincadeira assim, pra falar que ele fazia tudo no filme dele. E ele era realmente um ser muito criativo, muito criativo. E você conseguir produzir um filme e dizer muito. Tempos Modernos é um filme que diz muita coisa, muita coisa. Se tiverem oportunidade, assistam. É um filme incrível. O Menino é um filme incrível. E dizer tanto sem falar nada. Né? Porque é cinema mudo. Como é que você diz tanto sem falar nada? Exatamente, João, sem falar nada. Cara, precisa ser muito bom, né? E prender a atenção. Então, dei uma pesquisada sobre ele, vale muito a pena. Tinha filme que ele gastava. Pois é, ele ainda tinha. Não, ele, ele era assim mesmo, ele era muito de cutucar as feridas todas.
né? Tem essa questão do Hitler, mas às vezes questão assim de preconceito, sabe? Ele cutucava mesmo as feridas numa época que não se fazia esse tipo de cinema, né? Não se fazia. Então ele foi um cara muito à frente do seu tempo, muito à frente, tanto no sentido de conteúdo da obra dele, quanto no sentido da estrutura, tá? Por isso que eu disse, se eu tivesse a oportunidade de tirar uma selfie com o Chaplin, eu adoraria conversar com ele. A questão 8, ela vai falar do linguista José Luiz Fiorin. O Fiorin é um linguista brasileiro bem atuante e ele fala muito sobre essa questão de intertextualidade, que a publicidade usa muito, muito, para quê? Para puxar a gente, né, ligar a gente, o cotidiano. Intertextualidade, veja bem, inter é um prefixo que significa relação. Então, interestadual é relação entre estados. Internacional é relação entre nações. Intertextual, relação entre textos. Então, eu construo um texto baseado em outro texto. Se a gente pensar bem, tudo que a gente diz é intertextual. Porque você não pronuncia nenhum enunciado hoje que você não tenha recebido em algum momento em forma de texto. Até se eu chego aqui para vocês e falo bom dia, esse bom dia só funciona porque em determinado momento da minha vida eu fui informada do que significava a expressão bom dia. Então ela não foi inventada por mim, eu recebi em forma de texto. Então eu só construo textos baseados em outros textos. Então tudo é intertextual, tudo. Mas existe a intertextualidade explícita, que é quando eu reconheço especificamente outro tipo de texto. Um exemplo, as paródias. Né? Quando a gente vê uma paródia, uma música, uma cena, e eu reconheço ali um filme, eu reconheço uma música, eu reconheço um outro texto. Então é uma intertextualidade explícita, tá? E o Fiorin diz que a intertextualidade é o processo de incorporação de um texto em outro, seja para reproduzir o sentido incorporado, seja para transformá-lo. Ou seja, eu utilizo isso. Então, a letra A. O anúncio faz intertextualidade com os filmes de Charlie Chaplin. O que você sabe sobre esse artista? A gente acabou de ver e tem informações aí. Olha que interessante. Gente, olha quando ele nasceu. Ele nasceu em 1889 e ele morreu em 1977. Ele morreu um ano depois de eu nascer. Exatamente. E um cara que faleceu em 1977, a gente está hoje em 2020 falando da obra dele. Vai dizer que não é uma obra incrível? Vai dizer que você pega uma propaganda hoje, em 2020, vê o personagem ali que a gente viu ali na propaganda da Claro, você vê aquele personagem e você sabe quem é, mesmo que você não tenha informações específicas sobre ele, mas como alguém colocou aqui, eu já ouvi falar desse cara, você sabe quem é. Então você não pode negar que ele produziu algo que ficou. E aí a publicidade vai usar isso. Vai usar alguém reconhecido, ícone, que deixou uma marca, né? Deixou uma marca no mundo, mesmo e é lembrado mesmo já não estando nesse mundo há tanto tempo. Aí aqui fala, conhecido pelo cinema mudo, comédias e mímicas e tal. O Vagabundo, uma das obras mais conhecidas dele, enfim, era uma questão para a gente retomar e associar lá no enunciado quem era aquele personagem que estava aparecendo ali, porque interessava uma selfie com aquele carinha de bigodinho bengala e chapéu coco, né? Era bem a característica dele. Carlito era o apelido carinhoso para ele. A questão B, o enunciado reproduz o personagem, óbvio, ali não é ele, né? É um ator vestido de Chaplin, né? Óbvio. Chaplin nem sonhava, né? Já pensou Chaplin com o celular na mão, gente? As coisas... Chaplin com internet, as coisas que ele ia fazer nesse mundo. Meu Deus, ele ia fazer muita coisa.
Bem, o anúncio reproduz o personagem de Chaplin como ele é ou modifica. Já vou ler para mostrar isso para vocês. O anúncio procura reproduzir o personagem Carlitos, tá? É o apelido dele, de modo mais fiel possível na aparência. O que é o modo mais fiel? Caracterizar Chaplin é o chapéu coco, o bigodinho, o terninho e a bengala. E o andarzinho dele que era todo assim. Ele andava tudo assim, viu? Mas o atualiza, entre aspas, para mostrá-lo com o celular na mão, fazendo uma selfie. É o Chaplin de 1800 fazendo uma selfie. Ele foi modernizado, tá? Aí, olha a sugestão. O que é interessante problematizar? Será que se o personagem fosse criado nos dias de hoje, ele se interessaria por esse tipo de recurso? Eu acho que se interessar, sim. É o Chaplin, exatamente, John Chaplin dos tempos modernos. Mas acho, inclusive, o seguinte: não necessariamente se interessar para usar, mas se interessar para fazer a crítica, para fazer o deboche, que era bem dele, né? De fazer assim, como as pessoas estão lidando com o celular. Eu acho que ele ia enxergar isso melhor do que a gente e ele ia esfregar umas coisas na nossa cara em forma de cinema mudo. Eu acho que ele faria isso, mas, né? Chaplin seria o maior militante do Twitter. Eu acho que do Instagram, porque eu acho que ele é mais de imagem do que de palavras. Eu acho que ele ia conseguir. E se a gente pega a característica dele no cinema mudo, né? Então, de repente, ele seria muito mais do Instagram do que do Twitter, né? Criando imagens que iam polemizar bastante, né? Aqui no Brasil, atualmente, então, nossa, Chaplin na pandemia. Eu imagino ele fazendo stories, xingando o FBI, atrás dele achando que ele era nazista. Ai, vocês conhecem Ban, aquele que faz os grafites, que na verdade ninguém sabe de quem é a autoria. Banksy é o pseudônimo dele. Ele é incrível também. Às vezes eu me lembro muito disso, né? Porque ele diz tanto com as imagens, né? Do nada o grafite dele aparece em algum lugar, aparece no muro, aparece num prédio e ninguém sabe quem fez, ninguém sabe quem é ele. Às vezes me lembra muito isso. O Chaplin não era tão sensato assim para ser militante? Então, eu acho que para isso a gente teria que trabalhar com o sentido de militante, o sentido da palavra militante. Você pode ser aquele militante que você pega uma bandeira, uma faixa e vai para o meio da rua, mas você pode ser um militante com ações mais simples no seu cotidiano, sugerindo uma militância, entende? Mais camuflada. Eu acho que o Chaplin seria muito militante porque ele já era em 1800 e pouco, 1900, ele já era extremamente militante. Mas ele fazia isso de uma forma muito indireta, de uma forma muito implícita. Então eu acho que seria muito mais o caso dele. Sugerir, não jogar na cara. Sugerir. Provavelmente, na época, se ele gastava o Hitler, né? Hoje ele teria outras personalidades aí. Bem sensato. Vamos para publicidade, gente. Vocês já estão militando demais aqui na aula. Ó, por que, letra D, página 9? Porque o anúncio explora selfie em vez de outro aspecto da tecnologia. A selfie é a marca, né, gente? É a marca da interação, do mostrar. A selfie cria isso, né? Tanto que vocês têm. Não sei. Acho que a gente podia fazer um estudo sobre isso.
se a selfie tem sido muito comum ainda nesse tempo de isolamento social ou se ela ficou meio jogada de escanteio. Depois a gente vai fazer um estudo sobre isso, sobre imagens, viu? Depois de propaganda a gente faz um estudo sobre imagens. Questão 9. Sobre o anúncio. Qual é o serviço anunciado? O celular, principalmente, assim, na verdade a internet, exatamente a internet, né? 4G da Claro. E como ele é apresentado? Como aquele que vai levar o mundo para você, né? Você vai se conectar com o mundo por meio, eu falei 3G, né? 4G. Você vai se conectar com o mundo por meio da internet 4G da Claro. É assim que é apresentado. Então, você quer fazer parte do mundo? Você quer ou não? Se você quiser fazer parte do mundo, meu querido, você vai ter que adquirir. Porque quem proporciona a você estar conectado com o mundo é a internet 4G da Claro. Então, se você quiser fazer parte, você vai precisar adquirir. É isso que a propaganda fala para você. Tá? Você precisa de mim. Você vai ter que adquirir. É isso que ela fala. Né? Sobre o que trata o texto do anúncio, página 10, questão B. E de que modo o texto procura convencer o leitor a adquirir o serviço. Bom, ele aborda essa necessidade, né, de ter o celular para aproveitar o tempo, o carpe diem que fala ali, não deixe para depois, ele começa a não deixe para depois. Então, faça agora e quem vai te permitir é o nosso serviço. Quem vai permitir você viver tudo isso é o nosso serviço. Eu estou reforçando isso porque eu quero que a gente depois veja isso em outras propagandas. O quanto a propaganda coloca esse aspecto de você precisa de mim, tá? Você precisa de mim, do meu produto, você precisa, tá? Fiquem com isso firme que a gente vai analisar bastante. Ponto importante, abrindo a janelinha aqui, estamos falando de anúncio publicitário, anúncio para vender. Porque lembra, existe anúncio para informar, existe o anúncio, né, de campanha, existem anúncios diferentes, mas a gente viu no topo aqui, em cima da imagem ali da propaganda, estava anúncio publicitário. Nós estamos falando especificamente destes anúncios usados para vender produto, ok? Não é anúncio de campanha, não é outro tipo de anúncio. Existem esses outros também. Letra C, em sua opinião, o consumidor que adquirir esse serviço terá a garantia de poder fazer tudo o que o anúncio sugere? Me digam, basta? Basta ter um 4G para você conseguir fazer tudo o que você quer? Eu também acho que não. Né? A gente tem visto isso. Por mais que vocês tenham planos aí de celulares, planos de internet, mas a gente não está conseguindo fazer tudo o que a gente quer. Né? Então, acho que é uma prova grande, né? Letra D. De que forma o anúncio transforma uma necessidade social em uma necessidade material? Olha a diferença. Necessidade social. Nós precisamos fazer, nós somos seres sociais. Nós somos, é ótimo. Né? Nós somos. A prova disso é o que a gente estava conversando logo no início, essa dificuldade toda, essas sensações, esse estresse, essa ansiedade toda que está sendo provocado na gente por conta desse distanciamento social. Então veja, olha um exemplo melhor para mostrar essa questão de o distanciamento social tem afetado a gente muito. Por mais que a gente tenha aproximação virtual, por mais que eu ligue uma câmera, converse com vocês, por mais que mande mensagem, mande e-mail, faça uma postagem, não tem sido a mesma coisa. Não tem sido a mesma coisa. E as pessoas estão emocionalmente, mentalmente abaladas por conta dessa falta do social, porque é uma característica nossa. O ser humano é social.
Tanto, eu já comentei com vocês, quando a gente trabalha com análise do discurso, a gente trabalha com os dois nascimentos do ser humano. O nascimento biológico e o nascimento social. Você nasce primeiro biologicamente e depois você nasce socialmente, fazendo parte da sociedade em que você está. Então, como ele transforma isso? Ele vai fazer o seguinte: todo ser é social. Como é que eu posso jogar isso? Eu quero vender meu produto. Eu vou dar um jeito de o meu produto facilitar isso, ou pelo menos fingir que facilita. Mas é produto, então eu crio um celular, que é material, e jogo esse produto, dou a esse produto a responsabilidade de me proporcionar interagir com o outro. Uma falsa interação, porque é uma interação virtual ainda. A selfie é uma interação virtual, mas me permite ainda um certo contato, fazer parte da sociedade. Todo mundo está fazendo isso, todo mundo tem um perfil e todo mundo posta selfie, eu tenho que fazer isso também. E como é que eu vou fazer isso? Adquirindo o bem material. Então é dessa maneira que o anúncio vai funcionar. Ele vai mostrar para você o seguinte: você precisa realizar algo na sua vida. No caso aqui, aproveitar o dia, aproveitar a vida, aproveitar os momentos. Você vai precisar fazer isso. E eu vou te dar a oportunidade de você fazer isso. O bem material que eu estou comercializando vai permitir isso a você. Entendeu como funciona? Se, por exemplo, eu quisesse vender um carro em vez de um celular, no vender o carro, eu diria: olha, você tem a necessidade de ir a outros lugares. Você não pode passar a vida como uma planta enraizado no lugar em que você nasceu. E o carro que eu estou vendendo, ele consegue te levar a todos os lugares, sabe? Porque ele passa por asfaltos, ele passa por estradas de terra, ele sobe montanha. A gente não vê isso no carro, né? Aquele carro que aí começa, né? O cara sai da cidade, tá naquela pista linda, aí ele vai, passa numa praia, depois ele sobe um morro cheio de pedra. O meu carro vai proporcionar isso a você. Então, se você não quer ser uma planta, ficar o resto da vida fechado em algum lugar, compra o carro que eu estou vendendo. Não se entre em discussão como você vai pagar, se você vai ter dinheiro para colocar combustível, se você vai poder pagar IPVA, seguro, enfim. Mas o meu carro vai fazer isso por você. Então, esse é um princípio da publicidade. Conhecer o público e falar aquilo que o público quer ouvir. Tá? Isso eu falei que ia voltar em outros momentos e é porque é bem forte. Se quiserem falar algo, pode me interromper, viu? Questão é: o anúncio compactua com os valores sociais ou os questiona? Compactua, né? Compactua. O anúncio publicitário não vai questionar. Algum outro tipo de anúncio, um anúncio de campanha, um anúncio que quer discutir algo, ele pode sim questionar. O anúncio publicitário, lembra que eu falei, nós estamos trabalhando com um tipo de anúncio específico, o anúncio publicitário. Tá? Então, ele não tem interesse em modificar, a não ser que essa modificação vá ampliar. Aquele exemplo que a gente estava falando. Antigamente, propagandas de carro eram feitas especificamente para homens. Só que hoje em dia muita mulher compra carro também. Então, o que eu vou fazer? Eu vou substituir o homem na propaganda do carro pela mulher o tempo todo? Não, eu vou ampliar. Faço com um e faço com o outro. Então, o questionar entra mais nesse aspecto de ampliar o público consumidor do que mudar o público consumidor. Ok? Vou passar as questõezinhas aqui. Questão 10, letra B. Nós estamos começando a caminhar para o nosso final. Deixa eu só explicar o que é aqui a sequência expositiva e a sequência injuntiva. O nome já diz.
Expositivo, vou expor, é quando eu apresento informações. Injunção, texto injuntivo, é aquele texto que te orienta a fazer algo. Os textos injuntivos mais conhecidos são receita, manual de instrução, bula de remédio, aqueles textos que te orientam a fazer algo. Mas a publicidade costuma usar também, e usa isso muito, é uma característica do texto injuntivo, o verbo no imperativo. Repara isso, propaganda usa muito o verbo no imperativo. Venha conhecer, compre, tá? Adquira o nosso produto. É uma característica do texto publicitário usar verbos no imperativo. E aqui, ó, imperativo afirmativo e imperativo negativo. Aqui no caso do imperativo negativo, não deixe a vida para depois. Então, qual é a sequência predominante no texto? A injuntiva. Ele vai te dizer, ele fala o que você precisa fazer na sua vida, tá? E com que propósito essa sequência foi utilizada no anúncio? Persuadir. Eu quero que você mude o seu comportamento, então eu vou dizer que comportamento você precisa ter. Letra D. Qual é o argumento mais forte do texto? De que modo os outros argumentos se articulam? Esse aqui é bem pessoal. Vou dar minha resposta para vocês verem se está de acordo com o que vocês pensaram. A apostila colocou aqui, a vida não espera nem volta atrás. Acho que é isso de não perder tempo. Tá? De não perder. Imagina assim, nós fomos colocados nessa situação de distanciamento social de uma hora para outra. Nós não nos planejamos para isso. Nós não nos planejamos. Então, os planos que a gente estava fazendo antes, eles foram por água abaixo. Acho que uma coisa que fica forte, assim, não deixe para depois. Depois pode vir uma pandemia e reverter tudo. Deixa eu saber até onde vai aqui. Dá para terminar. Questão 12, a pesquisadora Nelly de Carvalho faz a seguinte consideração acerca da linguagem da publicidade. Eu vou ler, mesmo que a gente já está no finalzinho, mas é interessante, vou fechar com essa informação dela, viu, gente? Vou fechar aqui. Olha, possuir objetos passa a ser um sinônimo de alcançar a felicidade. Possuir objetos é sinônimo de alcançar a felicidade. Os artefatos e produtos proporcionam a salvação do homem. Representam bem-estar e êxito. Sem a auréola que a publicidade lhes confere, seriam apenas bens de consumo. Tá? Se não fosse a publicidade para enfeitar isso, seria apenas um bem de consumo. Mas mitificados, personalizados, adquirem atributos da condição humana. Puxa a gente! Em sua forma de interagir, a linguagem publicitária se caracteriza pelo reforço do individualismo. Ao concentrar o receptor em si próprio, egoisticamente, parece que ele está falando só para mim. Para mim. Não é uma propaganda para o mundo, é uma propaganda para mim. Sou eu que preciso aproveitar o meu dia. Ou, quando muito, nos seus, está dizendo que o que interessa é a sua roupa, a sua casa, a sua saúde. Conversa com a gente. Tanto que tem sempre aquelas piadas, né, das pessoas responderem. Se a publicidade faz uma pergunta, a pessoa que está lá sentada no sofá assistindo, ela responde, né? Porque tem a sensação de que está conversando com ela também. Então, esse anúncio aqui faz isso. Esse anúncio, juntando aqui a A e a B, ele idealiza o serviço que divulga, um serviço essencial, ideal, e ele marca o individualismo. É como se ele falasse, você que está me lendo, você precisa aproveitar a sua vida. Não deixar para depois. Adquira nosso 4G. Você, claro, preciso agora. Vou comprar agora. Meninos, por hoje é só. A gente vai continuar com o anúncio. Depois vem a estrutura, ou seja, o que tem em cada um. Vou deixar ali as técnicas de manipulação de massa guardadinhas. A gente vou sim passar lá para vocês no dia que der.
eu quero encerrar essa parte aqui da apostila e eu passo ela para vocês ficarem espertos e não se deixarem manipular, ok? Se quiserem fazer alguma pergunta, comentário, estou à disposição. Senão a gente encerra aqui. Muito obrigada pela presença. Até a próxima. Bye. Obrigado, boa semana, professora. Obrigada, vocês também. Ótima semana. Professora, não, em redação, professora.